Leitura do livro Luz, o princípio ativo da felicidade. Página 11, sobre o autor. Em um tempo mais remoto, recordo-me de uma condição de yogi vivendo solitariamente em cavernas entre as montanhas do Himalaia e ali buscando uma maior consciência das leis divinas e do objetivo da existência humana nesse planeta. Após isso, algumas vagas lembranças de uma vida ao tempo de Jesus, onde acompanhei as fases mais significativas da sua grandiosa missão, culminando com a dor de vê-lo carregando a pesada cruz de madeira e a sua crucificação. Mais recentemente, lembro-me da condição de frade franciscano, peregrinando apenas com as roupas do corpo, o hábito de monge e pregando os ensinamentos de Cristo, que à época estavam com a chama enfraquecida. Na vida presente, aos 20 anos, ingressei na antiga e mística Ordem Rosa Cruz, da qual participei por poucos anos. Recentemente filiei-me à Self-Realization Fellowship, fundada por Paramahansa Yogananda, onde procuro harmonizar meus conhecimentos interiores com suas maravilhosas técnicas de meditação e autoconhecimento. Nasci desta vez em 26 de março de 1955, na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Formei-me como projetista mecânico, nível médio, e cursei faculdades de engenharia e psicologia, as quais não cheguei a concluir. Desde os 16 anos, sinto um impulso interior para formar uma comunidade rural, onde as pessoas pudessem ter uma alimentação naturalista e pura, o suficiente para melhor assimilar o conhecimento cósmico e a paz interior. Hoje moro com a minha esposa e 2 filhos, em um sítio onde as colinas do sudoeste de Minas, entre as colinas do sudoeste de Minas, onde pretendo construir chalés para receber as pessoas interessadas na ampliação da luz em seu coração. E ali, além da alimentação naturalista, as pessoas participam de palestras, atividades de descontração e desbloqueio de seus canais de percepção, além de desenvolverem técnicas de concentração e meditação avançada. Luz, o princípio ativo da felicidade. Página 13, apresentação. Há momentos especiais na vida de todos nós, em que percebemos algo acima do solo. Não é sempre que ao ouvirmos uma música suave, acontece de nos sentirmos elevados, com o coração vibrante. Acordamos de repente pela manhã vibrando numa oitava superior. E sem plena consciência do que se passa, acontece de o simples canto de um pássaro, ou a presença surpreendente de uma flor, ou mesmo aquela melodia profunda, conduzir-nos a uma percepção diferente da realidade. Despertamos então para um novo sentir. Abre-se nesses instantes um universo mágico, uma lacuna luminosa em meio à rotina do dia a dia, como se o artista submerso em nosso interior voltasse à tona, procurando expressar-se, exalando inspiração. Perante essa energia que não pode ser contida, muitos correm para o pincel, outros para seu instrumento de som, outros tantos para uma folha de papel em branco. De onde vem toda essa emanação cintilante que agora flui em suas veias, bombeada pelo mesmo pulsante coração? Talvez a lucidez da criança em nós adormecida, retornando, guardada há muito tempo numa velha arca, para que o adulto pudesse manifestar-se, ou o lado sutil do nosso ser abrindo as comportas, despejando vida em nosso peito. O certo é que muitos já vivenciam esses momentos, ainda que sem expressão exterior. Pode acontecer de a pessoa diluir-se numa paisagem de repente maravilhosa, ou conduzir mentalmente uma melodia interior, cantarolando ou ainda folheando um velho álbum de fotografias, transportando-se para o outro lado da câmara, imprimindo movimento e sentimento às imagens de um tempo distante. Foram destes instantes sagrados que fluíram através da minha esferografia os textos que exponho a seguir. Sobre cada um deles precisei discorrer de forma pausada e simples, procurando trazer ou aproximar o máximo do tridimensional, o que pulsa numa oitava superior. Algo como a tentativa de exprimir o inexprimível, condensar o cosmo no microcosmo. Esta leitura só poderá ser compreendida se realizada com o coração,
pausada e reflexivamente, buscando a sintonia com a energia comum a todas as pessoas, aquela que vivifica a consciência. A forma como podemos perceber o universo, o objetivo de existirmos, na explanação natural, como se me apresentou. Não vejo como poderia ser diferente. E agradeço a luz interior que palpita em meu coração, no teu e no de todos os nossos semelhantes, por estas orientações que fluíram do alto e a alegria de servir. Leitura. Luz, o princípio ativo da felicidade. Página 15. No limiar da luz. Primeiro texto. São 7 textos. Estas palavras são dedicadas a ti, pequena flor. Tu que olhas para a natureza como que perdido ou procurando encontrar o que é muito perdeste, nela vibra e cintila o que se apagou dentro de ti. Tu és visto pelas pedras como alguém sem sintonia, estranho e dissonante, do ato de fazer tudo como todos fazem, tudo igual. Não te importes com isso. As pedras não podem entender e sentir o que se passa com uma flor, assim como ainda não podem entender o que se passa com a luz. Teu período de transição para o desabrochar é mesmo uma gradual adaptação. O ar que agora respiras é a cada instante mais rarefeito, devido à altura para a qual estás emergindo. O perfume que ora sentes, não o procures fora de ti. Ele exala naturalmente com o teu desabrochar. Vem do teu próprio interior. Tua consciência respira luzes ainda indefinidas. Linda luminosidade que te ofusca a visão ainda semi-restrita às 3 dimensões. Não te preocupes com o que se passa contigo. Alegre-se, a natureza é sábia. Às vezes te percebes mergulhado num breve silêncio, de início apenas silente, para que não passa de um treinamento para que te desenvolvas para o grande silêncio, aquele que despertará a tua audição cósmica, com a qual ouvirás a voz interior, aquela que orientará teus passos para o verdadeiro sentido da vida. Neste ponto da estrada, terás encontrado teu mestre interior, tua natureza divina, que tem esperado pacientemente teu despertar. Longa espera inerente a todo ser humano. Estarás aí, contemplando a face do Criador, e expressar sua luz, como o próprio Mestre Jesus veio demonstrar que todos faríamos um dia e muito mais. Constituirá tua eterna felicidade e paz, com as quais iluminarás tantas outras pedras. Uma após outra, todas as pedras serão transmutadas em luz, em luz, em luz. Comentários ao primeiro texto. A essência desse texto poderá ser perfeitamente compreendida no decorrer desse livro quando o sentido da peregrinação humana e sua evolução estiverem plenamente elucidados. O termo pequena flor foi escolhido para designar o ser humano em sua fase evolutiva de autopercepção, quando começa a descobrir a insignificância do ego frente à eternidade. Ao perceber-se uma criatura ímpar dentro da massa humana, credenciada pela rotina do dia a dia. Tantas pedras que ainda se encontram adormecidas para essa realidade, deslocar-se da multidão como um espectador, indagando-se quantos dali percebem o motivo de estarem vivos, ou apenas trabalham para sobreviver, enriquecer? Para o botão de flor, sua escala de valores começa a ser alterada, apesar de ainda confuso perante um mundo novo que lhe descortina. Suas metas passam a diferir radicalmente das pedras, já que as palavras de sábios como Jesus, Gautama Buda, Krishna e tantas outras flores já plenamente desabrochadas, agora encontram ressonância centrífuga a partir do âmago de si mesmas. Já não necessitas da repetição mecânica desses ensinamentos nos templos ou nos livros. Na transição para o desabrochar, acontecem muitas fases inesperadas de silêncio interior, cessando nesses períodos as ansiedades, a agitação dos desejos, apenas muita calma na turbulência dos pensamentos. Um estado contemplativo de alguma paisagem que não está lá. Uma situação de paz que parece prenunciar o emergir de palavras do lugar mais profundo e inatingível de todos nós, da alma, como alguns gostam de denominar, ou do ser real,
interior daquele que, só por ele, pode ser possível a eternidade. É praticamente impossível precisar o momento em que as primeiras orientações alcançam voo do coração para se precipitarem com sentido de palavras na mente desse novo ser. É como o despertar pela manhã, quando percebemos, já estamos acordados, mas existe um período de transição da inconsciência do sono para o estado consciente. Ninguém pode estar adormecido e instantaneamente dar um salto da cama exclamando: "Acordei!". O desabrochar é lento e sutil, sem traumas. Agora, a frequência desses acontecimentos dependerá unicamente de exercícios de meditação, aprendendo a silenciar a mente para a corrente dos pensamentos. E como isso é difícil para quem está iniciando. Você já experimentou? Quer tentar? Então, sente-se confortavelmente e relaxe, soltando completamente todos os músculos do corpo. Inspire profundamente uma única vez e expire lentamente, voltando a inspirar cada vez menos profundamente, até que a respiração seja mínima, totalmente sem esforço. Agora imagine uma luz dourada no centro do coração. E assim permaneça até não estar pensando em mais nada, apenas com a atenção voltada para a luz que emana do centro cardíaco. Se conseguiu na primeira vez, parabéns! Você certamente já se comunica com seu lado divino, do qual você pode ainda não ter consciência, por imaginar estar, às vezes, conversando apenas consigo mesmo. Mas procure notar como as ideias do seu interlocutor são bem mais geniais, transcendentais. Deus manifesta-se ao silenciar do cérebro, ante a calma serena das emoções, preenchendo o espaço cedido pela ausência de imagens mentais. Mas, se você parou às vezes para sentir se estava pensando, é porque já estava movimentando os neurônios para perceber isso e precisará praticar muito mais. Esta prática não depende de esforço, mas sim de muita persistência. Ajuda muito se você diminuir radicalmente o açúcar, que acelera o fluxo do pensamento, e extirpar totalmente os vícios que desequilibram nossos corpos inferiores. A saber, o físico, o emocional e o mental. A saber, o físico, emocional e o mental, nossos corpos inferiores. A extirpar totalmente os vícios. A genialidade não é privilégio de poucos, como muitos pensam, mas unicamente o desabrochar parcial ou pleno de nosso ser interior. Esta energia maravilhosa que tantos já expressaram. Temos tantos exemplos ao longo da história, como as presenças marcantes de Leonardo da Vinci, Sócrates, Pitágoras, São Francisco de Assis, Buda e, de forma especial para os ocidentais, Jesus, cuja luminosa missão interpretaremos minuciosamente mais adiante. Além desses, muitos outros santos, filósofos e cientistas como Albert Einstein. Para finalizar essa dissertação, quero registrar a frase de Jesus que sintetiza totalmente o objetivo da sua missão na Terra. Todos fareis um dia o que eu fiz e muito mais. Gratidão. Esse foi o primeiro texto.